No segundo tempo, Pedro, pois é, sempre ele, chegando a 29 gols oficiais no ano. Se a gente levar em consideração os 2 amistosos nos Estados Unidos, são 31 gols no ano. Gente, isso é muito gol. O Pedro tá voando. Que jogo que o Flamengo fez diante do Palmeiras, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, dentro do Maracanã, para o Maracanã lotado, um jogo de almanaque, a verdade é essa. O Flamengo deu uma aula de futebol para cima do Palmeiras, não deu nenhum espaço à equipe alviverde. O Abel Ferreira tentou surpreender o técnico Tite na escalação, mas a estratégia não deu certo, muito por conta da atuação do Flamengo e pela estratégia do técnico Tite, que teve problema nos minutos iniciais de jogo. Aos 22 minutos teve que fazer uma alteração. A alteração é essa que surtiu efeito, mas de maneira positiva, porque o Tite foi inteligente. Pois é, como eu falei aí na minha introdução, que jogo que o Flamengo fez. Jogo digno para palmas. Mas antes do jogo, eu acho que o dia 31 de julho de 2024, 31/7 de 2024, tem que ficar marcado na história de todos os torcedores rubro-negros que estão vivos e vivenciando, repito, um dia histórico. O Flamengo hoje, lá na prefeitura, deu o primeiro grande passo real para a realização de um sonho, que é a construção do estádio próprio. O Flamengo adquiriu o terreno, tirando dinheiro do próprio bolso, foi lá e vai pagar, vai depositar, vai pegar o dinheiro do próprio bolso, vai depositar para comprar o terreno no gasômetro e construir o seu estádio próprio para pelo menos 70 mil pessoas. Parabéns aos envolvidos. É um dia, repito, gente, é um dia que vai ficar marcado. Eu fico arrepiado. Sabe por quê? Desde criança, eu ouço os rivais me zoando na época da resenha, na época de escola. Ah, o Flamengo não tem estádio, o Flamengo não tem onde jogar, o Flamengo não tem casa. Era o único motivo que, entre aspas, o Flamengo dava para os rivais para ser zoado. Porque agora isso vai acabar. É questão de tempo. O Rodolfo Landim, lá na prefeitura, deu uma entrevista coletiva dizendo que a expectativa é a inauguração do aniversário do Flamengo em 2029. Pode até ser antes, pode ser depois. Mas, gente, agora é questão de tempo. Para quem esperou 129 anos, 6 anos, 5 anos, não é nada. É uma contagem regressiva que você, torcedor rubro-negro, tem que fazer. Contagem regressiva para a realização de um sonho. Repito, eu fico arrepiado. Arrepiado. Isso é sensacional. E sabe o que é melhor? Não vai ser um estádio próprio, simples, não. Não vai ser uma kitnet, não. O Flamengo vai ter uma mansão digna, uma mansão digna de que sua torcida merece. Repito, um estádio para pelo menos 70 mil pessoas, um ginásio lindo, maravilhoso, moderno, gramado bom, e que, como o Landim disse, não tem nome, porque se vocês começarem com essa ideia de colocar nome nesse futuro estádio, vai atrapalhar o Flamengo na busca de name rights. Isso é importante, gente. Eu sei que é legal, é bacana brincar que tem que se chamar Zico, tem que se chamar Urubuzão, enfim, mas como o Landim disse, isso vai ser importante para o Flamengo ganhar dinheiro. Name rights, isso é importante. Então, enfim, comemore, desfrute. O dia começou assim, com essa notícia maravilhosa. Eu estou olhando para o lado porque eu estou vendo pós-jogo aqui as entrevistas. Com essa notícia maravilhosa e terminou com outra notícia maravilhosa dentro de campo. O Flamengo dando uma aula de futebol para cima do Palmeiras. Na escalação, o Abel Ferreira surpreendeu. Preencheu o meio de campo, colocou Caio Paulista na lateral esquerda, Giai na lateral direita. Eu confesso, pelo menos, nas prévias das escalações informadas pelos meus amigos que acompanham o dia a dia do Palmeiras, ninguém botou esses dois jogadores. E nem o Richard Rios, eles colocavam como possível titular. Mas o Dudu ficou no banco de reserva, por exemplo.
Inclusive era o meu medo, se o Dudu fosse escalado como titular, como seria a reação do Ayrton Lucas na marcação. E vamos falar de Flamengo? Partidaça dos dois zagueiros do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Partidaça do Varela. O Varela, ele foi bem não só no quesito defensivo, que é o forte dele, mas até a idas ao ataques ele foi muito bem. E na lateral esquerda, que é ao contrário, o Ayrton Lucas vai muito bem ao ataque. Hoje ele foi muito bem na parte defensiva, um dos melhores em campo. Não seria nenhum exagero eleger o Ayrton Lucas como um dos melhores em campo. Jogou muita bola, sobretudo no primeiro tempo. Pulgar, vamos para o meio de campo. Jogou na base do sacrifício, dores na panturrilha. Me falaram, inclusive, ontem, que ele treinou apenas uma parte e depois ficou na piscina, tratando as dores nas duas panturrilhas. De La Cruz, no segundo tempo, comeu a bola, comandou o meio de campo. Arrascaeta, como sempre, em jogo decisivo, chama a responsabilidade, fazendo jogadas importantes. Gerson, novamente, voando em campo. Raça, disposição, a cara do Flamengo. Aquilo que o torcedor do Flamengo gosta de ver em um jogador. Cebolinha, aos 22 minutos, pediu para ser substituído com dores na coxa, segundo o Flamengo. E, caso essa lesão seja confirmada, será a terceira lesão muscular do Cebolinha nesse ano, em 7 meses. Além do problema no tendão que ele já teve e também no quadril. É um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. Saiu. Em seu lugar entrou o Luiz Araújo, mas não para jogar na ponta direita. E foi aí que o Tite foi muito bem. Colocou o Luiz Araújo na ponta esquerda, onde o Cebolinha estava atuando. O Abel Ferreira não esperava. E o Luiz Araújo foi muito bem. No segundo tempo, Pedro, pois é, sempre ele, chegando a 29 gols oficiais no ano. Se a gente levar em consideração os 2 amistosos nos Estados Unidos, são 31 gols no ano. Gente, isso é muito gol. O Pedro está voando. E o Luiz Araújo foi quem fez o segundo gol do Flamengo em uma finalização muito bonita. O Flamengo ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro e até mesmo o quarto. Perdeu algumas oportunidades. Diante de um Palmeiras que foi covarde, fazendo cera o tempo todo. É um absurdo o Everton ter terminado o primeiro tempo sem ter levado um cartão amarelo. Porque o que ele fez de cera no primeiro tempo foi um escárnio. E a arbitragem deixando rolar. No segundo tempo ali o Gabigol entrou esforçado, o Alan entrou esforçado, o Léo Ortiz entrou esforçado, deram conta do recado e não deixaram o Flamengo sofrer nenhum gol. O Flamengo vence por 2-0, jogo de ida, resultado maravilhoso para o Flamengo. Lá no Allianz Parque, semana que vem, o Palmeiras vai ter que ir para cima se quiser se classificar. Flamengo, além de ter jogado bem, conseguiu um resultado extremamente positivo. Resultado esse que dá a liberdade do Tite até mesmo pensar, entre aspas, botar um jogador que ele botaria no jogo de quarta-feira, no jogo de sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, para conseguir a vitória e ficar, quem sabe, mais distante dos concorrentes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. De maneira geral, parabéns ao Tite, parabéns aos jogadores, foram muito bem dentro de campo e parabéns novamente à torcida, cantando, vibrando o tempo todo, como um torcedor tem que ser, diferentemente do que a torcida do Botafogo fez ontem. Além de não ter ido, porque botaram apenas 19 mil pessoas no Newton Santos, os caras vaiaram durante e depois do jogo. Isso não existe, gente. Eu não sou sommelier de torcedor, não estou aqui para ensinar ninguém. Mas eu, se eu fosse jogador, eu ia preferir ter uma postura de um torcedor a meu favor, como a torcida do Flamengo teve hoje. E não como a torcida do Botafogo foi no duelo do Botafogo com o Bahia. Dito isso, galera, amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. Eles achavam. Eu confesso que eu também achei, tá? Por um instante. Eu estava com certo receio para esse jogo. Muito respeito ao Palmeiras e ao técnico Abel Ferreira. Mas ainda bem que eu me enganei, o Flamengo venceu muito bem, e agora é esperar para quarta-feira que vem. E aí, torcedor, você gostou da atuação? Qual nota você dá para a atuação do Flamengo? Pode comentar à vontade. Um beijo para vocês, forte abraço, fui!